Estamos de volta com Religar e Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos conversando sobre a história da religião no alvorecer de Israel. Pesquisador, cientista da religião, Silas Klein Cardoso, está aqui conversando conosco para falar sobre a pesquisa que ele desenvolveu e desenvolve. Você está fazendo um pós-doutoramento, não é? Em Zurique. Sim, eu trabalho. Continua nesse mesmo tema? Na verdade, eu dei um pequeno deslocamento agora, eu trabalho com questões mais teórico-metodológicas, né? E meu tópico do pós-doutorado, né, que é uma habilitação, né, que seria um segundo doutorado aqui nos países de fala alemã, ele trabalha com o que a gente chama exegese iconográfica, que é uma forma de unir textos bíblicos comparando com arte antiga oriental. Então, eu trabalho as questões metodológicas, etc. Entendo. Bem, vamos falar sobre aquele tema que está muito presente, né, na sua tese. Você fala em redes mágico-míticas no alvorecer de Israel. É uma categoria? O que ela significa no seu trabalho? Eu acho que é importante começar explicando o que eu considero redes mágico-míticas. Esse conceito ele nasce a partir de um problema que eu tive acessando a literatura, né? Eu acho que, como todo cientista da religião, se pega pensando em alguma fase da carreira, ou em todas, a questão de o que é religião, e como acessá-la, 2. Então, esses dois problemas, eles acabam permeando toda a nossa carreira, e quando eu fui acessar as fontes, né, e foi mais partindo das fontes do que propriamente da delimitação de objeto, eu estava em dúvida sobre qual conceito utilizar para análise, né? Então, como identificar a religião no passado. Se nós utilizarmos uma categoria ou um conceito de religião, como por exemplo de Clifford Geertz, né? A gente acaba ficando muito ligado, por mais que ele tenha a questão das ações ao lado das disposições, né, como ele diz, ou seja, prática ao lado dos conceitos, né, ou das visões de mundo, ele ainda é muito abstrato. E tanto meu acesso às fontes, né, antigas, quanto também a própria perspectiva da materialidade, eles exigiam um toque um pouco mais material, né? E o próprio Clifford Geertz foi bastante criticado por causa desse conceito que falam que é uma espécie de teologia antropológica, né? Alguns dizem. Então, na verdade, eu peguei esse conceito e tem um jogo de conceitos aqui, né? Talvez um jogo de palavras, né? Quando eu trabalho com mágico-míticas, eu estou trabalhando, na verdade, com duas categorias da comunicação, não das ciências da religião. Então, eu retomo o conceito do Willem Flusser, né? Que ele fala do mítico como uma cultura oral, né? E do mágico como uma cultura material. Então, uma forma de você... E é muito interessante a forma como ele fala, né? De você transportar sua memória para objetos. Então, você transforma uma pedra lascada numa imagem, numa memória de um dente, né? E eu acho interessante, além disso, é que, além dele observar essa questão da materialidade, da oralidade, né, que são bem presentes, ele pensa na estrutura de comunicação diferenciada. Então, por exemplo, ao invés de a gente dividir a comunicação entre receptor e emissor, simplesmente, ele fala da estrutura na qual essa comunicação se dá. Então, ele fala que em culturas sem escritas, e ali eu estou trabalhando em Benjamin, com uma sociedade sem aparato burocrático e sem indícios de escrita, né? Elas funcionam em forma de círculos. Então, há uma certa assimetria entre as comunicações com os diversos lados. Eu achei um modelo interessantíssimo, porque eu posso pensar em como conectar a materialidade dentre essas vilas diferentes a partir dessas formas circulares. Então, ao invés de pensar na conectividade como uma teologia de Benjamin, onde fosse um padrão, eu consegui, espero, né, através da análise estatística de motivos, motivos artísticos, né, e artefatos que apareciam,
conjecturar sobre quais eram as crenças e as práticas que eles tinham. Então, por exemplo, eu notei que a grande maioria dos artefatos visuais representavam deusas ligadas ao ciclo de maternidade e fertilidade. Então, com isso, é possível pensar em como eles organizavam o próprio panteão deles, né? Então, um panteão que fosse ligado por uma figura materna, então, provavelmente uma cultura matriarcal. E assim eu fui passando passo a passo e tentando desenvolver, né, a partir dessa visão mais estatística, que não exigia uma uniformidade, né, nas concepções nem nas práticas. E é a partir daí que você fala da questão da família extensa, das convicções da lei-mundo, aspectos como violência e guerra, é relacionado a isso? Que você fala desses três conceitos? Sim, então esse conceito de rede mágico-míticas, ele ajuda a pensar tanto na delimitação do espaço, porque Sim. enquanto esses padrões eles se mantêm, eu estou dentro da mesma unidade cultural, né? Então, dentro desse espaço, analisando as construções, né, os lugares onde foram achados objetos considerados de culto, né, por exemplo, o Foram Vaticano. santuários, né? Isso, Tumbas. santuários, tumbas. Então, eu dividi em dois níveis, né? Então, eu encontrei muitos objetos de culto, né? Estatuetas para ritos de cura, pequenos vasos decorados, né? Ou com uma iconografia particular que pareça ter sido para ritos, né? Dentro de casas. Também encontrei dentro de tumbas. Como as tumbas eram organizadas por famílias, eu associei isso ao nível familiar. Então, eles provavelmente tinham um nível familiar de culto, e além disso, eles tinham um segundo nível. Eles tinham alguns pequenos santuários, e são muito pequenos mesmo, são salinhas que nem as nossas que nós vivemos hoje, né? Mas que eles tinham objetos de culto em destaque. Então, você tem uma sala, por exemplo, em Ai, né? Que a cidade bíblica Ai, né? Que eles têm um vaso em destaque com garras de leoa saindo, né, dele, todo fenestrado, né, com aqueles ornamentos vazados, né, com uma série de estatuetas, e isso numa rua central da cidade, né? Então você pensa, eles têm provavelmente um culto público ali focalizado nessa deusa, né? Então foi uma forma de tentar acessar as duas coisas. E dentro desse espaço, o que eu fiz? As concepções artísticas, literárias e arquitetônicas que perpassavam todas as fontes, ou seja, se aparecia no registro iconográfico, epigráfico e textual, eu considerava como um conceito macro, ou seja, uma crença, né? Então, eu categorizei três. Então, tudo que eles faziam estava ligado com a família nuclear, na verdade é o termo mais correto, né? Depois eles tinham uma convicção além mundo, tudo era ligado também à iconografia da morte, ligado às tumbas, e também violência de guerra, né? As próprias cidades eram construídas como muralhas, né, que escalavam as montanhas, assim, é muito bonito de se ver, e também alguma iconografia ligada a isso, né? Então, assim eu pensei nas práticas e nas crenças, né, que aconteciam. E quanto a essas práticas, né? O que você pôde identificar, né? Quais eram essas práticas? Sim. Eu devo dizer que a cultura material ela é sempre ambígua, né? Então, o que a gente acaba fazendo? A gente associa o contexto do achado com a iconografia do achado, e eu trabalhei com o conceito de coleções de artefatos, né? Então, quando era só um objeto encontrado, eu desconsiderava e preferia a conjunção. Então, por exemplo, uma coisa muito interessante, perto as casas elas tinham uma espécie de lareiras ou fogueiras, né? Tá mais para fogueiras do que para lareiras, né? E ao lado tinham geralmente estatuetas, as estatuetas e vasos rituais. A pesquisa da história do antigo Israel, né, da religião do antigo Israel, ela geralmente entende essas estatuetas como ligadas a ritos de cura, né? Então essa era uma prática corrente. Nos santuários regionais eles tinham crateras, né, que são vasos grandes rituais, geralmente com iconografia bovina ou leonina, né? Bovina geralmente o deus
do tempo e leonina, feminina, da deusa da fertilidade, que serviam ou para fazer libações, né, ou para o texto bíblico fala ofertas movidas, né, provavelmente rituais, que daqui a gente só pode conjecturar, né? E também eles têm um padrão de artefatos fenestrados, né, com esses buracos, que eu acredito que tenha ligação com jogos de luzes que eles faziam na época, né? Mas isso também é uma coisa que só se pode conjecturar. A partir da posição, e a gente encontrou um vaso in situ, né, no lugar, que estava diretamente virado para o lugar do sol nascente, né? Então, provavelmente tinha algum jogo de luz e sombra ali que, na minha concepção, pensava no além-vida, né? Além do... Eles também tinham kits de... como se fossem kits de maquiagem, né? Ligados a essa iconografia da morte, que parecem ter alguma coisa ligada com o além-mundo, né? Então, são achados muito interessantes da região, né? Muito Ainda mais bem. quando visto dentro de um sistema só, né? Bom, eu tenho só um minuto, né, de programa. É uma pena porque tem muita coisa que a gente acabou não conseguindo conversar, mas fica então para uma próxima oportunidade. Tem o seu livro também que deve sair até final desse ano de 2021. Espero que saia até o final desse ano, sim. Vamos torcer e vamos aguardar pelo seu livro. Você identificou algum sistema cultural religioso benjaminista? Sim. Eu acredito que essa região ela tinha um sistema religioso, né? Então, quando eu falo dessas práticas e dessas crenças, eles estão dentro desse mesmo sistema. Eu só tomo cuidado com o termo sistema devido a essa assimetria dele. Mas isso que eu chamo de redes mágico-míticas, né, seria talvez o sistema religioso deles, né? Então eu uso tanto como proposta de pesquisa como uma quase resposta. Silas, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. A gente vai ficar aguardando a publicação do seu livro. Você volta aqui no Religare para contar para nós quando ficar pronto. Será um prazer. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode saber sobre as nossas atividades e cursos acessando a nossa página, que está em pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.